Então, nós vamos continuar o trabalho do vídeo passado. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha no card, que tem a primeira parte. Eu fiz toda essa parte aqui do topo e agora eu vou colocar numa entretela. Essa entretela, ela tem cola em um dos lados, ela é de tecido e ela é bem durinha. Eu vou repousar o tecido aqui, vou cortar a entretela na medida do tecido que eu tenho. As medidas estão abaixo na caixa de informações do vídeo. Vou cortar e vou passar de forma que a cola vai aderir ao tecido. A temperatura do ferro está em algodão e eu vou passar de forma que eu repouso o ferro e a cola vai aderindo no tecido. Faço isso do lado direito, depois eu viro e faço também do lado da entretela. Vou repousando o ferro e a cola vai aderindo ao tecido. Lembrando que se você for trabalhar com outro tipo de tecido, cetim, tecidos sintéticos mais finos, a temperatura do ferro é diferente. Então, atente-se a isso. Depois que eu passei, eu deixo esfriar e o tecido fica como um papel grosso. A cola aderiu totalmente ao tecido e eu tenho um material bem estruturado. E vou fazer um trabalho de bordado na máquina, com várias linhas. Eu vou utilizar os tons do tecido, no caso da chita, para fazer os pontos decorativos, trocando as cores das linhas e fazendo uma espécie de quilt e bordado, onde eu vou fazer várias cores, conforme eu vou mostrar para vocês agora. Isso pode variar conforme as cores do seu tecido. Você pode fazer combinando, pode fazer mais colorido, e aí fica a gosto de quem vai fazer. Eu vou usar a minha máquina eletrônica para fazer esse bordado, mas você pode fazer com uma máquina simples. A linha da bobina vai ser da cor do algodão cru e eu só vou trocando a linha de cima. No caso, eu vou começar com uma linha azul, vou fazendo os pontos retos normais da minha máquina. Eu selecionei um ponto, uma numeração mais comprida, no caso dessa máquina entre 3,5 e 5. E eu vou fazer uma espécie de quilting movendo o tecido e fazendo uma costura curva, que vai dar todo um detalhe diferenciado para essa peça. Já vou fazer uma segunda costura da mesma forma, só que cruzando com a primeira costura. E eu não fiz nenhum risco, eu estou fazendo isso aleatoriamente, o que significa que você pode fazer trabalhos diferentes e assim organizados conforme o seu desenho, a sua vontade. É um trabalho bem livre e vai ficando diferente, vai ficando muito bonito. Gostei muito de fazer esse trabalho. Conforme eu vou costurando, eu vou trocando as cores. E conforme eu já falei, eu estou utilizando as mesmas cores que combinam com esse pedacinho de chita que está no trabalho. E isso varia conforme o seu trabalho. Você pode fazer combinando com um dos tecidos de retalhos, ou não, pode eleger uma cor só. Enfim, fica a seu gosto. Aqui eu estou dando uma ideia no vídeo, mas eu tenho certeza que você pode ousar e ter muita criatividade a partir desse trabalho. Como essa minha máquina tem muitos pontos decorativos, eu escolhi um pontinho de folha para combinar com o desenho da chita e também para complementar as costuras que eu estou fazendo. Então eu vou fazer costuras retas intercalando com os pontos decorativos da máquina e eu também vou direcionar os pontos decorativos de forma curva para combinar com o trabalho. Já fiz alguns pontos decorativos da máquina e vai ficando assim, olha. Fiz coloridos, mas você pode fazer da mesma cor, pode usar linha de bordado e usar a sua criatividade aí na sua peça.
Além disso, eu tenho uns botões aqui e eu vou utilizar esses botões para decorar também a peça e vou colocando aleatoriamente em cima das costuras que eu fiz, conforme eu for notando e conforme eu quiser, for preenchendo espaço, posso colocar mais ou menos botões, enfim, eu vou decidindo conforme eu vou costurando a peça. E eu vou aplicar esses botões aqui com a máquina, usando o ponto zigue-zague. Vou mostrar para você. Para colocar esse botão, eu vou posicionar ele onde eu quero e vou colocar ele posicionado também embaixo da sapatilha da máquina. Essa sapatilha ela é aberta. Se você tem uma sapatilha comum, mas dá para fazer o zigue-zague, também vai servir. E tem umas máquinas que têm sapatilhas para colocar botão, aí você pode utilizar também. Como esse botão é pequeno, ele tem 1 centímetro, eu ajustei o ponto zigue-zague para 1,5, verifiquei e fiz alguns pontos. No final, a minha máquina tem um arremate automático que eu utilizei. E você pode finalizar também com a mão se a sua máquina não tem um arremate automático. É só você tirar, deixar o fio comprido e arrematar na parte de trás. Agora eu vou começar a montar a minha necessaire, a parte da frente já ficou pronta. E eu vou começar colocando os 2 tirantes que estão na lateral da peça. Eu já fiz isso no vídeo passado. Eu posiciono essa tirinha a 3 centímetros da parte de cima da peça. Passo a mesma distância dos 2 lados e deixo pronto. Na parte de trás eu aproveitei jeans, de calça jeans, fiz o mesmo processo com a entretela. Costurei as 2 partes, fui no ferro e colei sobre a entretela. Os 2 forros também é de algodão cru, mas pode ser aí o tecido que você quiser fazer, 2 partes. E a parte do zíper vai ser com terminal de zíper. São faixinhas também, muito simples. E todas as medidas estão lá abaixo no vídeo, tá? Mas eu já fiz isso aqui no canal, no vídeo que tá no card. Não tem segredo. Basicamente, agora eu vou fazer a montagem achando o meio do zíper e o meio da peça. Vou costurar, alinhando pelos meios. Vou fazer primeiro uma costura de segurança e depois eu vou fazer a costura definitiva do forro. Depois que eu fiz a costura de segurança, eu posiciono o forro. No caso aí, se você estiver trabalhando com estampa, a estampa é virada para baixo. Vou posicionar a agulha toda para a esquerda e vou fazer a costura definitiva, colocando o forro sobre o avesso do zíper. Eu vou rebater a costura do zíper só pelo lado de dentro, porque pelo lado de fora eu tenho todo aquele trabalho de costura decorativa e eu não quero passar uma costura ali. Mas na parte do forro, ainda com a agulha para a esquerda, eu vou rebater a costura pelo menos 2 milímetros ali do zíper. Para fazer a colocação na parte de trás, na parte do jeans, eu vou achar o meio e vou direcionar o meio também do zíper no meio da parte de trás, igual como eu fiz na primeira parte. Primeiro a costura de segurança e depois a costura definitiva, rebatendo a costura só na parte do forro. Agora eu visualizo a parte de dentro da peça, a parte de fora, vou conferir se está tudo certo
E vou colocar direito com direito na parte de fora e direito com direito no forro. Corto os excessos do zíper, ajeito tudo e já posiciono para poder finalizar a peça. Vou fechar toda a volta da peça, deixando um espaço na lateral, na parte do forro, de pelo menos 10 a 12 centímetros para poder desvirar a peça depois. Faço o retrocesso, costuro em toda a volta, finalizo com um retrocesso, deixando a abertura para virar. Nossa, pessoal, quase eu me esqueço de falar para vocês da caixinha de leite. Eu estou fazendo uma profundidade com a caixinha de leite em 3 centímetros, marcando desse jeito com a régua, mas eu tenho outras formas de fazer que eu já deixei aqui no canal. Você pode olhar no card, visitar as playlists, clicando nos links que estão lá embaixo, lá nas informações do vídeo e escolher a forma que você quer fazer. Eu dessa vez escolhi fazer riscando a partir da costura 3 centímetros. Vou cortar e vou costurar para formar a profundidade da peça. Agora, para fazer mesmo as caixinhas de leite, a gente vai fechar as aberturas, unindo a costura da lateral com a costura do fundo, alinhando bem e passando uma costura de um pé de máquina. A gente faz isso nos 4 cantos da peça, tanto na parte do topo, que está com a manta, como no forro. Só que aqui, no caso manta, eu não usei, eu usei a entretela, mas está durinho. O que eu faço? Eu vou abrir as costuras, tá? Vou alinhar bem porque tem uma emenda de tecido lá. E se a gente não alinhar para costurar, ela fica torta. Então, abro as costuras, alinho bem e faço as costuras com um pé de máquina. Já fiz, ficou assim, nos 4 cantos, e agora vou desvirar pela abertura lateral que a gente deixou. Pronto, pessoal, já desvirei. Sempre ela dá uma amassadinha, né? Mas a gente ajeita com o ferro. Depois ajeita toda a peça, deixa ela bem bonita, bem linda, para poder vender, para poder presentear, ou para a gente mesmo, né? Ajeita bem os cantinhos. E aí, a gente tem a peça pronta, assim, uma peça super criativa, que foi feita através do improviso de retalhos que eu tinha. Eu mostrei para vocês na primeira parte do vídeo. Quando eu iniciei, eu nem tinha certeza que ela ia ser uma nécessaire, estava pensando até em outras coisas. Mas depois eu me inspirei para fazer as nécessaires e fiz muitas, tá, pessoal? Elas vão ser presentes para pessoas queridas, mas é uma ideia legal para você reaproveitar os seus retalhos e vender peças diferentes. Enfim, aqui no canal eu sempre deixo muitas ideias. Eu te convido para se inscrever aqui no canal. Realmente se inscreva, participe, ajude esse trabalho, porque tem sempre alguém que não sabe, tem sempre alguém que não viu. Eu sempre recebo um retorno lindo de pessoas que começam a fazer peças a partir dos vídeos e eu agradeço muito. Até o próximo vídeo. Tchau!